Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é: Trump chama europeus de covarde. A gente no Brasil tem às vezes, em relação a gente, em relação a algumas regiões, algumas brincadeiras que em outras não são assim muito pertinentes. No Rio de Janeiro, a gente tem uma relação assim mais descontraída e a gente vê pessoas brincando uma com as outras, no tipo, vai tomar no cu, tua irmã aquela piranha. Eu nunca gostei desse tipo de brincadeira. E quando a pessoa faz esse tipo de brincadeira, sobretudo tua mãe, tua irmã, eu já... Em alguns estados, uma vez eu conversando com um rapaz de uma região do Nordeste, no centro do Rio de Janeiro, ele falou assim comigo: rapaz, esse carioca, né, rapaz? Qualquer coisa vai tomar no cu pra lá, tomar no cu pra cá. Na minha terra, chama na peixeira. Em alguns lugares do Brasil, eu já ouvi isso de sulistas, de pessoas que viveram no sul. Você chamar uma pessoa de mentirosa, você aqui no Rio de Janeiro, você tá mentindo, você é mentiroso. Chamar uma pessoa de mentirosa em determinados lugares pode gerar um problema. Inclusive, um seriado que demonstrou isso de uma certa forma foi O Tempo e o Vento. Capitão Rodrigo, ele chegava num estabelecimento e falando alto e de repente o cara puxa da faca e ele, calma lá, pá. Depois ele acabou casando com a irmã do cara. Era um safado, mas o fato dele ser safado era perdoável porque ele fez amizade com o irmão da acho que era Ana Terra, se não me engano, ou não. Confundi um pouco os personagens hoje. O Trump chamar os europeus de covardes é uma coisa bastante significativa. Que a gente aqui, e talvez hoje em dia, com esse capitalismo semiótico, usando aqui um termo do livro do professor Paulo Giraldelli, parece que covarde é só uma palavra. E a gente é tentado a levar as coisas só para a palavra, sem que a palavra corresponda à realidade de um modo geral. Mas eu penso que na Europa ainda tenha alguns resquícios da honra. Porque a Europa, inclusive a União Europeia, ela foi feita também com o objetivo de conter o ímpeto guerreiro daquela nação, daquelas nações que viviam em guerra e se arvoraram na lógica da guerra que promovia a honra. E tudo que não deveria ser tolerado era a covardia. E eu penso que isso não seja intuído de qualquer forma, porque o Trump está chamando-os de covarde em meio ao que o Trump chama de guerra, em meio a uma guerra que já deixou de ser guerra, alguma coisa parecida com Guerra Fria, com o Irã. Então é na lógica da guerra que o Trump diz: vocês são covardes. E o Trump quer que todo mundo guerreie a guerra dele. Ele quer que as pessoas guerreiem a guerra
a briguinha que ele comprou com o Irã. Só que não. A OTAN, os países membros da OTAN, não vão entrar na guerrinha dele. Ah, você quer guerrear? Não vai você sozinho. Se vira, vagabundo. Então, ele está com essa guerrinha de nervos com a OTAN, mas eu quero enfocar isso. Eu não sei até que ponto isso gerará prejuízos a mais aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma grande economia e uma grande economia torna todas as outras interdependentes. Só que a União Europeia também é uma grande força e que os negócios dos Estados Unidos também passam por ali. Não adianta comprar briguinha de nervos com a China. A China é um grande negociador onde os seus produtos e serviços, onde a sua economia atravessam como ninguém os outros países, porque a China é uma espécie de celeiro que produz produtos os mais diversos e abastece o mundo, um mundo europeu e americano de alta tecnologia, que não tem uma indústria suja tão pujante, uma indústria tradicional tão pujante. Outros países, como o Brasil, foram para o setor de serviço, não tem o número das indústrias chinesas, e nessas características diferentes de cada país, de cada continente, os países se tornam interdependentes. Então, não sei até que ponto isso seria tão prejudicial para os Estados Unidos e vice-versa. Agora, me dá muito prazer em ver o Trump isolado. Oh, não tem preço, né? Ver o Trump isolado. Ah, você quer brigar com o Irã? Prometeu. E ele tá aí há semanas. Eu ganhei a guerra, hein? Eu ganhei, falta pouco, hein? Parece até o bolsonarismo, quando o Bolsonaro resolveu se ausentar do país antes das eleições, antes da posse do Lula. Espere 48 horas, daqui a pouco o Trump vai começar. Espere 48 horas, a gente vai resolver. Espera 48 horas, você vai ver, a gente vencer a guerra. Espera 48 horas. E o Estreito de Hormuz está lá, fechadinho, todo controlado pelo Irã. E não se iludam. A longevidade de guerras do Irã é muito grande. Não se esqueçam que o Irã é a Pérsia. Lá na época da Bíblia, a Bíblia fala, lá quando Daniel estava na Babilônia, Deus teria revelado, né? Deus revelou para Daniel que os medos e persas invadiriam e dominariam o mundo. Deus mostrou essa profecia para a corte da Babilônia. E a Pérsia, que se dividia em medos e persas, a Pérsia é o Iraque. Velho de guerra. Os Estados Unidos vai pisar lá para brigar com a Pérsia? Olha, eu acho que vai morrer muito americano. Olha, vai ser uma carnificina dos dois lados. É preciso um negócio desse? A gente que é da paz entende que não. Ah, mas vai explicar isso pro cara de extrema direita? Não. O cara quer ver sangue. Ainda diz, é de um presidente assim que o Brasil precisa. Um presidente que odeia latino. Que odeia latino. Não gosta de latino. Racista toda a vida. Não é racista contra o negro, não. Contra nós, latinos. Devido ao tratamento que sempre deu a nós, latinos, lá. E alguns extremistas burrinhos
É de um presidente desse que a gente precisa. Olha, eu não gosto, fica até chato da gente dizer, olha, se os Estados Unidos entrar lá, eu espero que morra bastante americano. Olha, é uma coisa tão triste que nem esse tipo de torcida eu consigo expressar de forma séria. O que a gente sabe, né, que a gente pode prever, que se os Estados Unidos pisar lá com o exército, será, entendo, a não ser que eu esteja muito enganado, uma carnificina dos dois lados, com muito desgaste. Mas o Trump, ele acha que precisa fazer isso para continuar mantendo cativo a ele cerca de 30% do apoio que ele ainda tem. E ele já foi condenado. Então ele está desesperado para fazer um sucessor para a situação dele melhorar. Porque o caso Epstein está latejando ali na justiça americana. Está latejando ali. E condenado ele já foi. Ele é um presidente condenado. Se ele é brasileiro, ele nem presidente poderia se candidatar, porque ele seria ficha suja. Então é isso. Falta juízo na cabeça daquele menino. Mas eu espero que a popularidade dele continue caindo e despencando. Porque se há um ser humano que o mundo não precisa, é de um Donald Trump. Ok, galera? Vocês são do coração.